Bom, a gente chama agora a nossa convidada a participar aqui da nossa conversa na BMC News, Simone Pazianotto, economista-chefe da RIG Investimentos, que está chegando aqui para a nossa conversa. Simone, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda. Olá, obrigada, Paula, obrigada, Felipe. Hoje estamos aí com um dia com o pessoal com um mau humor, o mercado com mau humor, e o Banco Central Europeu não está ajudando muito, né? Mas vamos ver se a gente consegue melhorar o humor. Era exatamente esse ponto, né, Simone, que queria começar a nossa conversa. Afinal, depois desse discurso aí de Christine Lagarde, né, a gente vê aí o Banco Central Europeu que divulgou aí sua decisão de política monetária, seguiu com a taxa de juros inalterada, apesar daquele discurso todo ali dela, né, antecipando que pode ser que venha um aumento para julho e setembro. Bom, além disso, ele também, né, o próprio Banco Central destacou ali que a decisão de encerrar as compras líquidas de ativos sob o seu programa de compras a partir já do dia 1º de julho deste ano, esse comunicado trouxe destaque também para o programa de compra de emergência, né, pandêmica, com o Banco Central Europeu aí decidindo em reinvestir em os pagamentos de capital dos títulos com vencimentos adquiridos ao abrigo do programa até pelo menos no final de 2024. Não foram muitas surpresas, na verdade, né, principalmente nesse discurso dela, mas eu queria entender um pouquinho, né, da sua visão em relação a isso, apesar deles reconhecerem, né, essa pressão inflacionária, porque, na verdade, né, o próprio Banco Central Europeu, ele ainda segura um pouco mais aí a sua política monetária. Qual que é a sua opinião dos reflexos disso? Vamos lá, Paula. Na verdade, primeiro eu vou fazer uma brincadeira. Eu acho que eles estão esperando um milagre, né? Alguma coisa, porque não é possível. A decisão já é tardia, julho já é muito tarde, né? Não tomar hoje é mais tarde ainda, mas eu acho que isso é algo típico dos bancos centrais, tá? Você falou que no Brasil é sempre muito rápido. Talvez você já esqueceu, mas o Banco Central brasileiro demorou muito para aumentar os juros em dezembro. Tá? A inflação já estava muito alta. Eu não sei, parece que eles ficam esperando efetivamente um milagre. Tô sendo bem sincera. Na prática... É que na hora que eu quis, só para complementar, quando eu falei do Banco Central, é que aqui a gente sobe de 1 em 1 ponto, muitas vezes. E lá você vê que não sobe, ou quando sobe, que nem nos Estados Unidos, é 0,25, né? É mais aquele passo mais devagar. A gente já aumenta, ou diminui também muito drasticamente, né? De 14 para 2. É meio assim, né? É um pouco diferente o time, mas só para complementar aí. Mas, de uma forma geral, eu vejo que os bancos centrais, eles sempre tomam, eles esperam até o último minuto para poder tomar a decisão. Isso é algo típico. A gente teve ontem também o Banco Central do Chile aumentando, hoje o Banco Central da Índia aumentando. Ou seja, é um movimento necessário, mas está muito tardio. Isso vai ter um custo efetivo aqui para a Europa. E o que eu vejo é que é muito difícil, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, é muito difícil de se chegar a algum consenso. E nessa dificuldade de chegar a algum consenso, eles, entre os membros, né, do Conselho, eles vão adiando até a hora que todo mundo fala, não, realmente, não dá mesmo para mais adiar. Então, é uma questão meio que diplomática para se chegue a um consenso de que seja necessário esse aumento. Lembrando que a taxa de juros aqui na Europa, a gente estava no seu mínimo histórico, tá? Então, menos 0,50% para as taxas referenciais, 0% para a taxa de depósito e 0,25% para a taxa de refinanciamento e de empréstimo permanecendo de empréstimo, né? E a meta de inflação aqui na Europa, determinada pelo Banco Central, é de 2%. A projeção para a inflação anual para 2022 está em 6,8%, ou seja, muito alta, muito acima da meta. Sim. É isso que eu digo. Eu acho que eles estão esperando um milagre, porque... e a pressão continua, porque a guerra da Ucrânia está aí, vai continuar, tá? A projeção para 2023 é de 3,5%, ou seja, também acima da média, tá?
devendo ficar mais próxima do centro da meta, chegando a 2,1% só em 2024. Então, eu não sei realmente o que eles estão esperando, é uma questão realmente mais diplomática, de se chegar a uma unicidade de opiniões dentro do Conselho, tá? Mas essa decisão morosa, tardia, tá? Vai custar aqui para a economia europeia, de fato. Uhum. Simone, apesar que a Simone fala, né, aqui porque ela mora lá na Europa, né? Você mora em Luxemburgo, né, Simone? Isso, Paula, tô morando aqui. Fala com propriedade, né, na verdade. Tá vivendo. Apesar de você... Sinto na pele. Você deve sentir, exatamente, eu ia falar isso. Apesar de você ter falado aí do nosso Banco Central demorar e tal para ter subido os juros, eu lembro de um dos fóruns mundiais econômicos que o Guedes participou recentemente, não foi nesse último, acho que no anterior, ele fez duras críticas, e principalmente ali aos bancos centrais ali, que tem demorado muito, foi muito em linha aí do que você falou, né, especificamente a Europa realmente está assistindo e não está tomando aí exatamente nenhuma atitude. É um remédio amargo, mas que acaba sendo preciso muitas vezes, né? Eu sei que o Brosco tem perguntas aí para a Simone, fica à vontade, Felipe. Pois é, Simone, ainda falando sobre essa questão da Europa, né, segundo aí a própria Agência de Estatísticas da União Europeia, a economia da zona do euro cresceu mais rapidamente aí no primeiro trimestre do que nos 3 meses anteriores, né, apesar do impacto aí na guerra na Ucrânia, e está revisando, né, as estimativas anteriores aí para cima. Quais motivos aí que você destaca para esses resultados positivos? O primeiro motivo que eu vejo é uma política econômica muito bem aplicada de assistência, né, às empresas, não só as famílias, mas as empresas, durante o período de pandemia, o que permitiu que essas empresas não precisassem ter um autoendividamento, né, e conseguissem agora retomar a atividade econômica. Mais do que isso, a gente vê aqui uma demanda reprimida muito grande de empresas e de famílias, que agora, com a retomada da economia, principalmente no setor de serviços, o setor de lazer e turismo, bastante reativado, agora estamos entrando no verão, né? Então, e as expectativas bastante ancoradas, que a despeito do que a gente vê ainda nas dúvidas em relação à China, a gente tem expectativas dos investidores bastante ancoradas de que a atividade econômica vai ser retomada, né? Para o crescimento econômico, o Banco Central Europeu prevê uma expansão de 2,8% do PIB na área do euro, e mais 2,1% para 2023 e 2024. Parece pouco, mas para o histórico europeu é bastante significativo, e o que a gente vê é os agentes econômicos com a expectativa bastante ancorada e com a retomada dos investimentos, com empresas que não estão muito endividadas, o que não aconteceu, por exemplo, no Brasil, né? As empresas sofreram muito durante a pandemia e agora o recomeço, a retomada é muito difícil, né? Não só empresas, mas famílias também, né? A retomada é muito difícil porque eles têm o custo dessa dívida para retomar. O que a gente não vê aqui nas empresas e nas famílias. O mercado de trabalho aqui estão com resultados bastante positivos, atuando, já estamos no pleno emprego, né? Então, tudo isso sinaliza um positivo para o crescimento. Contudo, a inflação é a pedra no sapato, porque a gente sabe que baixo desemprego, alta inflação, há grande tendência a entrar em estagflação, ou seja, minar essa possibilidade de crescimento que a gente está vendo aqui. Então, é uma preocupação real. Eu não sei onde que a Lagarde faz compra, que supermercado ela faz compra lá, que ela não vê os preços subindo, né? Eu acho que ela não tira o cartão de crédito do bolso para... Estou fazendo uma
uma brincadeira, tá? Para ver quanto que o combustível aumentou aqui, é uma coisa assim absurda. E realmente, decisão tardia, necessária, mas tardia, e vai custar isso para a economia europeia. Simone, o crescimento, né, do emprego nessa zona do euro também foi revisado para cima, né, para poder mostrar uma aceleração mais forte no período de janeiro a março em comparação com o trimestre anterior. Como que você explica a melhora desse cenário? Do mercado de trabalho? Isso. Isso do mercado de trabalho. Tá. A gente teve principalmente um melhor posicionamento dos países que estavam com taxas de desemprego muito altas, como era o caso da Espanha, que agora estão com taxas abaixo de 2 dígitos, né? E o que motiva novamente, a política econômica aqui de assistência às famílias e às empresas durante a pandemia foi muito bem orquestrada, né? A gente sabia que a gente estava vivendo durante a pandemia um período de depressão no que diz respeito a empregos, no que diz respeito à atividade econômica, porém, as famílias e as empresas não ficaram desassistidas, né? Então, o que a gente vê teve esse apoio, as famílias não estão muito endividadas, os benefícios já estão cessados, encerrados na grande maioria dos países, e o que a gente vê agora é que os trabalhadores estão efetivamente procurando uma posição no mercado, estão aceitando vagas de trabalho, às vezes com remuneração menor ao que tinha antes da pandemia, porque o subsídio acabou. A atividade econômica, principalmente no setor de serviços, está sendo muito bem retomada, bem articulada. A mobilidade, o setor de logísticas e transporte está sendo um grande motor dessa retomada, e o setor de turismo e lazer, setor de serviços. E aí que se encaixa essa reacendida do mercado de trabalho, que colocou agora taxas em pleno emprego aqui na Europa. Simone, vindo agora aqui para o Brasil, a gente teve os dados aí do IPCA sendo divulgados, mostrando a desaceleração, a expectativa média ali do mercado era de 0,6, 0,60, né? Mas aí veio aí 0,41 pouquinhos, 47, se não me engano, né, Paulo? Agora eu que tô dole. Foi 0,47. Ou seja, realmente 47. Vindo aí abaixo do que realmente todo o mercado esperava, ou seja, já aparentemente trazendo um efeito aí de toda essa política monetária aqui do Brasil. Mas o mercado parece não estar reagindo tão positivamente relacionado a isso. A gente tem uma queda agora de 0,22% aqui no Ibovespa, está nos 108 mil pontos. A curva de juros até deu uma desacelerada, uma desestressada aqui no final das contas, mas efetivamente o mercado não parece reagir tão bem, a gente entrando nesse 5º dia consecutivo de queda. O que poderia explicar esse tipo de comportamento do mercado, Simone, na sua opinião? Você acredita que tem um reflexo exterior muito mais pesado nessa situação? Ou é ainda o mercado mais à espera de um milagre, como você mesma estava falando em relação à Europa? Então, vamos lá. A reação do mercado hoje está muito atrelada ao que a gente está vendo, ao mau humor externo, né? Essa decisão, apesar de já estava bastante consagrado que o Banco Central Europeu não iria fazer, tinha aquela esperança, eu acho que eles vão acertar o passo e vão trazer uma surpresa boa para a gente. Não foi o que aconteceu. Agora, gente, vamos ser bem sinceros. Veio abaixo da média. Qual é a diferença de 0,6 para 0,47? É nada, tá? Então, veio dentro da expectativa, não é que veio 0,10%, tá? A diferença do que estava o consenso de mercado e do que veio é 0,47%, sinaliza desaceleração em relação a abril, que em abril, sim, a gente estava com 1,06%. Tá? Se for 0,47 ou 0,60, a diferença é pouca. Então, o mercado já sabia que ia vir uma desaceleração por conta do quê? O que a gente vê aqui é que essa desaceleração, ela foi por conta da tarifa de energia, né? Que a gente sabe que é passageiro
e que não é o grande fator que está gerando a inflação de 2 dígitos, né? Lembrando que em 12 meses o IPCA tem alta de 11,73%. Esse sim é um número muito significativo, tá? Uma desaceleração dos 12,13 para 11,73, tá? Mas o que a gente... que o resultado foi influenciado principalmente pela queda no custo da energia elétrica, que a gente sabe que não vai se manter por muito tempo. Daqui a pouco a bandeira vai mudar, porque a nossa matriz energética, tá? E desaceleração dos preços dos alimentos, tá? Aí vamos falar, vamos pensar, essa desaceleração dos preços dos alimentos é porque a demanda diminuiu ou porque a gente teve outros fatores? O que a gente vê efetivamente, porque é uma questão, é a questão do câmbio dos preços internacionais. É a segunda hipótese, tá? A gente ainda não vê uma queda na demanda, a demanda ainda está pressionando a inflação. E mais, a inflação, essa é uma grande crítica que eu tenho, a inflação que a gente está vivendo hoje é uma inflação importada, ela não advém só da demanda, tá? Aumentar juros para reduzir a demanda funciona se quem está causando a inflação é um aumento de demanda, que não necessariamente é o principal vilão da nossa inflação agora. Nosso principal vilão da nossa inflação são os preços internacionais, tá? É a inflação importada, tá? Então, ainda muito preocupante essa inflação, porque a gente não sente ainda que a alta de juros está resultando nessa queda. O principal fator que puxou para baixo foi energia, bandeira tarifária, que a gente sabe que não vai ser eterna, e preços dos alimentos atrelado ao câmbio. Tá certo, Simone, muito boa conversa, Simone, trazendo informações aí importantes, né, realmente nos ajudando a entender todo esse cenário. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez, por estar aqui com a gente.